Oi, Lu, boa noite. Oi, Ju, Oi, tudo bem? tudo? Joia. Então tá Oi, bom. Karina, boa noite. Oi, Karina, oi, Mi, tudo bom? Fer, Ah, tudo obrigada jóia? por estarem chegando. A Olha nossa lá, a Ju última sim, live. chegou. Ajuda, legal. A nossa última live dessa série. Magali também. Ixi, Ju, para mim deu uma travada. Será que a minha internet tá ruim? Oh, meu Deus. Olá, boa Oi, noite. Josi. Oi, boa noite. Tudo bom, gente? Bem, e Tudo ótimo. você? Também, graças a Deus. Deixa eu ver a Então Magali. tá ótimo. Márcio, Márcio, legal, tudo bom? bom. Deixa eu ver aqui da Magali. Magali. Magali já entrou também. Ah, já? Já. Ah, já entrou. Eu tô mandando Ô, convite para Dudu, ela. a É. Thay, boa noite, gente. Eita, um bocado de gente aqui que eu conheço. Tchau. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Oi, Oiê! Magali. Cheguei. Ai, minha internet queria falhar. Eu falei, ai meu Deus, que isso? Agora Não, não, agora tá? não. Hoje não, agora não, por favor. Hoje não. É, Ju, põe o fone porque fica abaixo o seu áudio sem fone. Vocês me escutam bem, gente? Sim? Eu tô ouvindo Sim. bem, as duas. A Ju, Jericó, gente, a Ju tem participado de todas as lives, fofa, maravilhosa. Ai, é verdade. Ela é muito amorosa. Demais da conta. Olha, tem outra Ju que entrou aí lá de Paris, viu, gente? Estamos chique. Nossa, tá Oi, chique Ai, mesmo, porque ó, É a bonjour, minha filha, tá em outro, tamo Ju. viu? bonjour, que legal. Tá em outro fuso e tá aqui assistindo a gente. A Karina falou que a gente maratonou lindamente. Ô, gente, fazer live cansa, né? Porque assim, Verdade. ó, Imagino vocês, a imagina semana toda aí. euzinho. Eu termino a live, eu fico pilhadíssima. Tô tomando um chá de camomila danado aqui à noite para eu conseguir dormir, mas assim, eu ainda fico lendo para ver se eu pego no sono e não vem esse sono. E é verdade mesmo, porque a Nossa, adrenalina, né? Aquela é, Sim. adrenalina. exatamente. É isso mesmo. Bom, Ai, gente, eu vou tomar a frente da Ju hoje, porque hoje a Juliana é convidada, Juliana. Hoje eu ai, recebo, meu Deus. entendeu? Vamos Tá ficar tudo bom. na calma aqui, senão vai ter aquele desfecho que a Magali sugeriu lá no nosso grupo, hein? Oh, Não, meu Deus. Você pegou o vinho, Magali? Você pegou Olha, o vinho não, não aí? peguei. Devia ter pego, Não. né? Nós vamos deixar o Só vinho para na quando água. nós pudermos nos encontrar, né? Verdade. Sim, Se Deus Só na com quiser, em aguinha. breve. certeza. Bom, pessoal, as meninas aqui são super especialistas, né? Falei que eu tô no Mobral dos temperamentos, perto desse pessoal. Mas assim, tenho feito minhas leituras, fiz minhas anotações, também fui auxiliada pelas meninas, né? Nas suas colocações das forças e das fraquezas, né? Das inclinações desse temperamento. Então eu pensei em fazer assim, né? Fazer aquela introdução, como a Ju tem feito, lembrando algumas características, e abro a palavra, porque aqui eu tenho três mulheres, assim, que se analisam profundamente, com frequência,
Para essas lives prepararam-se lindamente e muito profundamente e terão muita coisa para falar, certo? Então aí eu vou de novo brincar de fleumática e ficar ouvindo aqui, né? Tudo que vocês têm para dizer. Então, assim, o temperamento melancólico é frio e seco, correto? Né? Está ligado, ó, tem essa secura da terra, né? E eu achei muito interessante porque em várias das minhas leituras sugere-se que o temperamento melancólico é o mais rico dos temperamentos. Chique. Fiquei até com uma invejinha, né? Eu até escrevi aqui nas minhas anotações. São quase seres alados, esses melancólicos, sabe? O que mais me chamou a atenção, né, num dos textos que eu li a respeito, são sacrificiais. Eu achei isso lindo, né? Então, os melancólicos são pessoas que são dadas e conseguem essa benfeitoria do sacrifício por um bem maior, né? Eu achei isso lindo. São perfeccionistas. Nisso eu sou um pouquinho melancólica. Sabe que eu tenho umas coisas do melancólico que eu falo, eu até já fiquei em dúvida em qual que eu era, né? Mas eu não vi em nenhum lugar que melancólico tem vontade de pegar filho pelo pescoço, aí eu já vi que eu não sou mesmo. Então, muito perfeccionistas. Isso ficou marcado, né, lá na minha live. Pessoas muito analíticas, né? Que não aceitam dar um passo em falso. Então, primeiro eu vou calcular cada coisinha aqui milimetricamente, que é para sair tudo certinho, né? São muito sensíveis, emotivas, né? Introvertidas, na maioria das vezes, né? Acho que é algo que precisa ser trabalhado em determinadas situações, circunstâncias, né? Muito fiéis, né? A questão da fidelidade muito presente nesse temperamento. São profundos nas reflexões, né? Ponderados, que eu acho assim uma virtude maravilhosa, né? De ser pessoa ponderada. Pensa muito antes de agir, o que às vezes pode ocasionar aí na perda de oportunidades, né? Porque não é aquela pessoa que vê uma oportunidade e se agarra, porque precisa calcular. Às vezes pode acontecer de perder a oportunidade, né? Perder o tempo das coisas. Muito persistentes, né, quando escolhem algo, persistem naquilo, né? Realiza grandes feitos, muito estudiosos. Gente, eu tô falando coisa boa aqui, né? Eu vou deixar umas perguntinhas mais capciosas para o final. Pegar de surpresa, assim, ó. Mas eu vou fazer, assim, uma colocação. Eu assisti a uma live que o entrevistado era o Dr. Pacheco, né, como colérico. Mas ele estava ali contando do doutorado dele, que vocês já devem conhecer muito bem essa história, né? Que ele fez um trabalho estudando os jesuítas, e aí ele disse assim, os temperamentos eram muito levados em conta, né, nas missões dos jesuítas. Então, quando eram coléricos, saíam para a missão, aquelas pessoas tinham que fazer acontecer, né? E quando melancólicos, eram os professores, eram os formadores, né? Então, olha a importância das pessoas que têm esse temperamento, esse perfil, né? Porque vão a fundo no estudo, no conhecimento, né? Não aceitam a superficialidade das coisas, não é mesmo? Então, assim, são características que eu fui pegando e eu gostaria que vocês falassem, né? Disso tudo, das maravilhas de ser melancólica, né, e também das dificuldades que traz esse temperamento, como é que vocês têm buscado o equilíbrio? Eu vou deixar as meninas começarem, porque eu já falei bastante nesses últimos dias. Então vai, João. Não, pode começar. Tá. Assim, na verdade, eu entrei em contato com essa teoria, né, dos temperamentos há pouco tempo, infelizmente. Né? Então, tá com mais ou menos um ano, entrei em contato por intermédio do Ítalo Marcilli, né, que é acho que é o grande precursor aí dessa época, né, de fazer essa divulgação de uma forma mais acessível, né, para todo mundo.
E, assim, para mim foi libertador, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, de aprender, de me conhecer mesmo. E escolhi a psicologia também pensando nisso, né? E quando eu já tinha estudado várias, né, teorias, inclusive o Big Five, né, que é o que a gente tem hoje de uma forma mais amplamente divulgada, né, assim, no nosso meio de psicólogos, psiquiatras, enfim. Mas quando eu li sobre os temperamentos, eu digo, gente, né, eu me encaixo, né, de uma forma muito adequada nessa questão do temperamento melancólico, né? E foi uma descoberta muito feliz para mim, na verdade. Eu comecei a me entender mais, assim, desde criança, como era que eu agia, por que eu era mais quietinha, né? Assim, na escola, eu tinha muitas. Brincava com todo mundo, mas eu era sempre, né, mais tranquila, eu não me excedia em nada, sempre que eu ia fazer alguma coisa, eu pensava muito, ficava reticente, sabia muito da matéria, sempre gostei muito de estudar, graças a Deus, né, até hoje. Isso vem comigo, mas eu não participava da aula, tinha muita vergonha de me colocar, de fazer pergunta, não conseguia fazer e voltava para casa às vezes com uma dúvida, né? Mas não conseguia na escola perguntar, professor, não entendi, né? Eu queria que você repetisse, ou então se me pedissem para ler um texto, né, me matassem, né? Era melhor me matar do que me pedir para ir lá na frente, para ler, para me expor, para aparecer. Então aquilo para mim era muito difícil, né? E isso foi até a época da faculdade, eu também era assim, né? Então, e perdia muitas oportunidades também. Eu jogava vôlei quando era criança e eu jogava muito bem, né? Criança, adolescente. E eu nunca entrei, assim, de fato, na seleção da escola, né? Porque eu tinha vergonha de mostrar que eu sabia, de aparecer, do que as pessoas iam pensar. Então, era muito. Isso foi muito difícil para mim nessa época. E me percebendo dessa forma, graças a Deus, a vida, né, foi me apresentando possibilidades, né, e mesmo por meio do Shalom, que é a comunidade que eu faço parte aqui em Fortaleza, né, eu entrei no Shalom, era em 99, gente, eu tenho essa cara de criança, né, mas em 99 eu entrei no Shalom, e eu comecei, e foi me dado o ministério de pastoreio, né? Que eu precisava coordenar os grupos de jovens. Inclusive, tem até alguns dos meus antigos, dos meus antigos colegas, né? De grupo de oração aqui. E eu digo, gente, como se dará isso? Né? Eu não tenho condição. Como é que eu vou ficar à frente? Como é que eu vou cantar, ministrar oração, pregar, né, nesse grupo de oração, se eu não tenho coragem de fazer isso, né, assim, como se dará isso, né? Então, eu fui presenteada com esse ministério mesmo, porque foi, assim, uma via de salvação para mim, né? Eu comecei a me expressar mais, a me colocar mais. Uma das coisas que o Dr. Pacheco fala muito, né, que o melancólico ele tem uma humildade que não é uma humildade, né, assim, propriamente dita, né, que a gente fica ali meio reticente de se colocar, mas acontece que não é humildade, na verdade a gente está com medo de não parecer tão bem na fita, né, e É uma assim, vaidade. é uma vaidade. Então, assim, eu lembro que na minha época era muito quando eu dizia, gente, como é que eu vou pregar? Eu não tenho condição nenhuma de dar uma formação aqui. Eu sou muito envergonhada, sou muito tímida. E as pessoas diziam muito, vá, que não é você que vai fazer. Né? A obra é de Deus, né? Então você vai, que você é um instrumento dele. E eu digo, tá bom, então eu vou. Né? E foi um grande presente para mim, na verdade, porque a partir daí eu comecei, mesmo confiando, eu digo, eu vou entregar, né? Foi me confiar desse ministério e eu preciso fazer, né? Como a Lúcia falou, que a gente tem essa habilidade, essa capacidade de se doar, né? E eu fui, né? Eu vou na confiança e na obediência. E aí foi uma via que eu comecei realmente a me colocar, a ver que dava certo, a ver que eu até que conseguia dizer o que precisava ser dito, enfim. E foi uma via muito bacana. E, assim, a gente vai melhorando, né, a cada dia. Eu me percebo no dia a dia
me vendo com essas características de uma introversão, ou de precisar pensar muito antes de tomar uma decisão, né? Assim, até a minha transição de carreira, eu passei 20 anos em RH, né? E aí migrei para a clínica, né, muito paulatinamente. Já deveria ter feito há muito mais tempo, né? Mas por conta de que eu sempre achava que eu precisava estudar mais, eu precisava aprender mais, eu precisava conversar mais, eu precisava tudo mais, e aí chegou um tempo que eu disse, gente, se eu não fizer essa migração, eu não vou nunca estar pronta, né? Assim, não vai chegar esse dia, porque, né, a A terapia, né? sensação é justamente essa. A gente nunca tá, né? Não tô pronta. Ah, eu preciso estudar mais isso. Ah, não, peraí, eu preciso me preparar com mais isso. Não é justamente assim, essa sensação É justamente isso. De não ser suficientemente boa naquilo. E Então a aí, gente acha que precisa aprofundar mais, estudar mais o tempo todo. exato. E aí eu comecei a dividir essa minha vontade com outras pessoas que me conheciam e todo mundo diz, mas Josi, tu é ótima, né? Vai ser maravilhoso, o que é que você está esperando, né? É assim mesmo, tu é melhor que eu, né? Assim, pessoas que já estão no mercado há mais tempo, mas você está muito mais preparada do que eu, né? Por que que você não vai? E aí, assim, o melancólico ele tem muito disso também, de ficar esperando a validação também de outras pessoas, né? É meio sim. vai que vai dar certo. Aí você escuta aquilo, toca, né? Você diz, não, então, se a Magali tá dizendo que eu vou, né? Ela é tão boa, então eu acho que dá certo, né? E aí a gente mete as caras e vai fazendo, mas é um aprender a cada dia. É um temperamento maravilhoso. Eu acho que se eu pudesse escolher, não escolheria outro, né? Apesar de achar características maravilhosas nos coléricos, né? Nos sanguíneos, nos fleumáticos. E aqui em casa eu sou casada com um sanguíneo, o meu filho mais velho é colérico e o meu mais novo é fleumático. Então aqui nós temos os 4 temperamentos, né? Olha, Eu convivo, então, todos os dias com as alegrias, né? E as dificuldades de cada um deles, né? E procuro, né, melhorar, né, as nossas oportunidades de melhoria, que temos muitas, né, também no dia a dia. É isso. Sim, que bacana. tem até uma pergunta, meninas, porque eu acho que tem a ver com esse contexto do que a Ju se colocou, por isso que eu já vou, né? A Ju perguntou assim, essa falsa humildade, né? Pode ser confundida com um sentimento de inferioridade em relação aos demais, assim? Você acha que você é menor? Ou que sempre tem alguém mais capaz? A sensação é que as outras pessoas, a minha sensação, pode ser que para as meninas sejam diferentes, né? E aí eu não sei se é próprio do temperamento ou se é uma coisa da minha personalidade. Mas eu sempre acho que eu precisaria de mais, né? Mas eu não tenho essa sensação de inferioridade, não. Eu até que reconheço as minhas qualidades, eu sei do meu potencial, né? Assim, mas a questão é que a gente enxerga o mundo de uma forma muito complexa, né, meninas? Eu não sei se vocês sentem isso. Então, tudo que chega pra gente chega com muita importância, né? Não, então, assim, para colocar isso, assim, elencar o que é mais importante, o que é menos importante, é meio como se viesse tudo de uma vez e a gente quisesse abarcar o mundo com as pernas, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão. E aí é difícil pra gente, porque a gente quer meio que tá com tudo, com a régua lá em cima, para poder dar conta, né, das coisas como se todo mundo tivesse a mesma expectativa que nós temos. Então, assim, eu sei do meu potencial, eu sei das minhas qualidades, mas eu sempre acho que eu posso ser melhor, que eu podia ser melhor, que se eu tivesse, né, me preparado melhor, se eu tivesse, né, enfim, buscado outros meios, talvez eu conseguisse desenvolver aquela atividade da melhor forma. Mas o Eu retorno que eu penso tenho é que quase sempre muito bom, mas para mim eu sempre falto. eu acho que essa questão da falsa humildade tem muito a ver com a presunção, né? Então, assim, por exemplo, a presunção, se a gente parar para pensar, tudo é pecado, né? Então, fiz alguma coisa, tem até um padre que faz um trabalho como esse, ele falou, olha,
perguntas que chegaram para mim que assim, se eu matar uma formiga é pecado? O Padre Né? Leonardo. Então, é mais ou menos. É, isso, Padre Leonardo. Então, é mais ou menos por aí. A gente vai. Acho que essa questão da falsa humildade é meio que o caminho da presunção. A gente acha que a gente faz tudo errado. Né? Olha, como você falou, podia ter feito melhor. Né? Ai, poxa, errei de novo. Então, a gente acho que dá muito peso pro lado, nesse sentido, pro lado negativo. Eu não me considero uma pessoa pessimista. Né? Eu acho até que eu sou uma pessoa muito, assim, tenho muita esperança, tenho muito otimismo, assim, não um otimismo vago. Eu acho que tem muito a ver com a fé também, né, Lu? Né? Essa questão da confiança, né, em Deus e tudo mais. Mas as coisas negativas, elas têm um peso muito, muito grande, né? E a questão da timidez também, né? Que é algo que pega demais, né? A introversão, a timidez, né? Eu sempre sofri a vida inteira e é uma batalha intensa, né? Intensa. Então, eu já participei de grupo de música, de estar lá pronta, de ter ensaiado e simplesmente não conseguir, né? Não conseguir desempenhar aquele papel. Então, é muito difícil essa questão da timidez. E você, Magali, fala um pouquinho pra gente. Vamos lá, eu me identifiquei com a fala da Josi, porque eu também eu terminei a faculdade e fui para a área de RH. E eu fiquei 12 anos também trabalhando em empresa. E então, assim, em verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, com uns 14 anos eu já comecei a trabalhar. Então, e eu trabalhava com atendimento ao público, né? Então, eu essa parte da timidez é uma coisa que eu nunca senti, né? Porque eu trabalhava com atendimento ao público, então eu tinha uma desenvoltura, né? Sempre tive uma desenvoltura, né? Com as pessoas. E aí, quando eu fui trabalhar em RH, o que me mobilizou, assim, pro RH foi aquela coisa, assim, mais de escalonar. Eu pensava assim, nossa, dentro de uma empresa eu posso atingir mais pessoas, né? E ensinar é uma coisa que eu sempre gostei. Sempre gostei de ensinar, de compartilhar o que eu estava aprendendo, né? Isso é uma coisa que sempre me mobilizou também. Então, o RH para mim era um grande motivador nesse sentido. Então, fazer treinamento, fazer seleção, né? Toda essa parte assim, de recursos humanos, onde tinha esse contato com as pessoas, era a parte melhor, assim, né? E eu me dava bem na área administrativa também. Por quê? Porque o melancólico também ele gosta de ficar quietinho no canto dele. É ele quietinho com os pensamentos dele ali. Então, assim, trabalhar no administrativo, eu também fazia bem. Né? Porque Magali, era uma rotina, prazo, legislação, não tem que cumprir, né? E isso é uma das coisas assim mais fortes em mim, eu acho, do melancólico, essa coisa da ordem, né? Então, assim, eu não consigo trabalhar com uma mesa desarrumada. Eu não consigo trabalhar se eu souber que a cozinha tá com louça, sabe, por todo lado. Então eu tenho uma rotina estabelecida e preciso cumprir aquilo ali. Eu falo que é para ter paz. É aquela coisa assim, ai, agora eu tô em paz. É isso. E aí, o que me fez, assim, que eu vejo que me fez melhorar muito nesse sentido? A maternidade. Né? Porque o melancólico não gosta de lidar com imprevisto. A gente não gosta de novidade, de imprevisto, né? Então, assim, se meu filho vai trazer algum amigo aqui, precisa me avisar, né? Eu era muito assim, não, tem que avisar. O marido também tem que avisar antes, porque eu tenho que me preparar, né? Eu preciso me preparar. Que vai ter gente, aí eu tenho que preparar o que vai servir, como eu vou arrumar. Então isso era um sofrimento assim para mim, essas coisas assim sem agenda, sabe? E aí com a maternidade isso fui sendo colocado à prova, né? Muito à prova, né? Tudo isso.
E aí tive uma filha sanguínea, que é a novidade em pessoa. Né? Então, assim, isso também foi me desmontando, foi me desconstruindo e eu fui trabalhando toda a minha vontade de ficar no meu mundinho interno, né? Porque ficar comigo mesma, no meu mundo, com um livro, um filme, isso para mim tá tudo ok, né? Pandemia não é um negócio que me abala, né? Não foi uma coisa que me abalou. Né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Né? Desculpa perfeita. E ficar em casa, com certeza. E não que eu não goste de me reunir com as pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas. Né? Eu gosto de estar em grupo. Eu percebo assim que quando eu era mais nova, eu sempre fui me levada muito pela força do grupo. Aquela coisa do grupo de jovens na igreja, né? Grupo disso, grupo daquilo, grupo de música que eu me enfiava. Ai, vamos. Né? Então, assim, essa coisa do estar em grupo, uma coisa que sempre me ajudou muito a sair de mim. Né? Hoje, quando eu olho para trás, assim... E eu lembrei de uma coisa também hoje, a hora que eu estava aqui anotando, tem foto minha na praia... que eu tô com uma cara de embuste, sentada embaixo do guarda-sol, assim, ó. Se minha mãe estiver assistindo, ela vai lembrar. E minha mãe um dia falou pra mim assim, olha a cara que você fazia, a gente tava na praia. Eu, oi? Né? Então, assim, não fazia o menor sentido pra mim, assim. Aquela coisa, né? Sol, mar, areia, gente... Não era uma coisa assim que me agradava, né? Por quê? Porque eu gosto da rotina, eu gosto de estar na rotina, né? O mais sofrido para mim esse último ano foi estabelecer uma nova rotina, né? Com menos silêncio, porque com as crianças mais em casa, né? Cada um naquele seu horário, mas aquele movimento constante da casa, né? E de certa forma eu tinha um tempo para mim. Eu tinha um tempo sozinha, silêncio, né? Então isso foi bastante desafiador, né? Esse último ano. E assim, uma dificuldade tremenda, não sei vocês, de dar resposta rápida. Nunca dou. A não ser que seja uma coisa que eu já saiba, né? Já tenha passado muitas vezes, enfim. Mas uma novidade... E isso foi uma coisa que me travou também por muito tempo, até eu decidir migrar também, fazer a transição para a área clínica. Porque eu ficava pensando justamente nisso, mas o que vai chegar para mim? Como que vai ser? E o que eu vou falar? E se eu não souber? Então, quando eu pensava nessa parte vazia do copo, me agarrava ali e eu não via. Sabe? A parte cheia. Né? Então, assim, eu não vejo também, Ju, como um pessimismo, né? Mas mais com aquela coisa, assim, do inesperado. Sabe? É o inesperado que me causa, assim, que me atravessa. Né? Eu não sou uma pessoa pessimista, né? Mas eu penso assim, tudo aquilo que vai trabalhar. Por exemplo, o ano passado eu fiz uma reforma na casa. Quer dizer, 10 anos que a gente precisava reformar, pintar, essas coisas. Arrastando esse negócio. E aí eu falei assim, aí como eu tinha decidido, falei, não, eu vou voltar a trabalhar, eu vou começar a trabalhar, então vamos reformar, vamos organizar e tal. Só que assim, a semana anterior a começar a reforma, eu almoçando, eu comecei a chorar. Aí o meu marido falou, que você tá chorando? Eu falava assim pra ele, você, se tivesse feito as coisas aos poucos, agora não precisava vir esse monte de gente, fazer um monte de coisa. Eu falei assim, por quê? A culpa é sua. Aí assim, chorei.
Aí tudo bem, começou a reforma e eu fui lidando com aquilo tudo. Cada dia uma coisa diferente, cada dia uma novidade. 3 meses de reforma e ok, né? Ficou tudo bem. Mas o sofrimento antes de começar era uma coisa assim, me desestruturou, sabe? Porque ia mexer em toda a minha rotina, né? Ia ter gente diferente em casa, ter que mudar móvel do lugar, né? Tira uma coisa aqui, põe ali. Então, assim, essa coisa da ordem, do inesperado, são coisas que me pegam, que me atravessam, assim, que eu tenho que ficar vigiando muito, sabe? Porque as pessoas não sabem disso, é uma coisa minha, interna, né? E é Nesse tudo ponto, muito interno, né? Lu, pode falar. É. né? Porque teve também uma pergunta do Rodrigo, se eu não me engano, né? Que todas as lives a gente teve essa pergunta, se pode ter mais de um temperamento, né? Todas as lives surgiu essa dúvida, porque acho que as pessoas vão percebendo as características que estão mais, né, em um temperamento, em outro, e fala assim, nossa, mas eu tenho isso também. Então, assim, é um temperamento, mas a gente ordenando, muitas vezes, né, vai começar a perceber características de outros. E a Magali falando, gente, no meu caso, eu sou uma colérica, mas essa questão da organização, para mim, pega muito. Então, pode ser que isso já tenha nascido em mim, pode ser que tenha sido por ter sido criada por uma mãe muito organizada, que sempre exigiu isso. Então, por exemplo, aqui na minha casa, meus filhos e meu marido sabem, na maioria das vezes, a minha bronca, os meus esparramos, é por falta de organização, porque se eu entro num ambiente para estudar, por exemplo, tá aquela bancada toda bagunçada, não consigo iniciar. Para eu limpar a casa, tem que estar tudo guardado antes, aí eu entro naquele ambiente limpo, com facilidade. Se tiver tudo fora do lugar, parece que eu não vou conseguir limpar aquele lugar. Isso é uma característica muito do melancólico, né? Só que aí a Magali chora e eu começo a xingar, entendeu? E eu já começo a xingar, né? Aqui em casa eu também, ano passado, fiz reforma, Magali. Então, assim, fez uma parte da reforma. Aí eu olhei ali e tinha uma parte do muro que não tá... Eu mesma catei a tinta, fui lá e pintei. Não é? Então, aí na hora do vamos ver mesmo, vem aquela coisa, né, mais primitiva, como você vai lidar com aquilo ali, né? Uns vão falar, meu Deus, para onde eu vou agora? E os outros já vão ficar, festa aqui, não me avisou antes? Nossa Senhora, como assim? Que eu não lavei o quintal, eu não arrumei as mesas, né? Tá? O Wellington tá assistindo, ele sabe que é verdade. Então, eu gosto também de deixar tudo organizado, né? Mas diante disso, a minha reação é diferente, eu já fico nervosa, né? Então, assim, acho que talvez responda para o Rodrigo a dúvida. A gente tem características, né? De outros também. Para acrescentar, né? Meu marido deve estar dando risada, porque eu não sou nem um pouco organizada. Na verdade, a minha organização, ela não é externa, não é com as coisas, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com a desorganização, porque me desestrutura. Eu sinto essa agitação interna diante da desorganização, mas eu não sei muito o que fazer. Mas aí por quê? Porque eu não tenho essa habilidade, né? Eu, como minha avó diz, não te criei para ter barriga no fogão, né? Minha avó sempre falou isso para mim quando eu falei que eu ia casar, que eu ia ter filho, que eu queria ter filho, né? Minha avó, a primeira coisa, eu não te criei para ficar lá com a barriga no fogão, né? E então assim, eu não aprendi isso, né? Nunca passei uma vassoura em casa, nada do... Então assim, quando eu casei, né? Isso foi muito difícil para mim, ter que lidar com todas essas questões, né? E a organização para mim é muito pessoal, é com as minhas coisas. Então, por exemplo, com os meus estudos, né, com o que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu vou sentar, eu quero me concentrar, eu preciso me concentrar, né? E aí, de repente, essa questão das crianças estarem aqui em casa o tempo todo, a demanda é o tempo todo, né? A gente é interrompida e isso me desestrutura muito, né? Então, a ordem para mim é nesse sentido, de eu ter o meu espaço, de eu ter o meu tempo, até porque a gente precisa de mais tempo, né, para realizar as coisas, porque a gente precisa pensar antes, né? Então, eu quero dar esse feedback também,
Porque a maioria dos melancólicos tem essa questão da ordem, mas, por exemplo, eu não tenho, né? Eu tenho muita dificuldade. Estou procurando, né, inclusive, meios que me ajudem a me organizar melhor, porque é uma necessidade gritante, né? Gritante. Principalmente com 3 crianças dentro de casa, né? A gente precisa realmente de uma rotina, né? Aliás, com relação à rotina, né, das crianças, sempre fui muito até rígida com a questão de rotina das crianças, né, de alimentação, de sono. Então eu lembro que quando a Maria Júlia nasceu, o médico falou, olha, ela tem que mamar a cada 2 horas. Né? Até meia-noite, ela das 6 da manhã à meia-noite, de 2 em 2 horas, ela tem que estar... Gente, era cronometrado. Né? Então eu lembro que era um domingo, meus pais vieram almoçar aqui, e assim, eles chegaram um pouco atrasados do que a gente havia combinado, e deu no horário que eu ia ter que acordar a bebê, né? Aí até meu pai falou, espera, deixa ela dormir mais um pouquinho, não tem problema. De jeito nenhum. Não vai sair da rotina dela. Ela, né, é prioridade a rotina. Então, quando eu me determino a fazer algo, né, é muito difícil sair dessa programação. Né? Eu acho que nesse sentido, para mim, é muito complicado. Então, eu tenho um planejamento tardio, assim, ele demora para acontecer. Né? Então, por exemplo, faz 3 anos que eu estou para vir para o Instagram. Demorei 3 anos para conseguir fazer essa transição, realmente, para vir para as redes sociais. Quando eu vim, assim, foi na maior batalha. Ai, não quero, porque essa questão da novidade. Ai, que bobagem, para que isso, não sei o quê. Tentei fazer alguns vídeos, assim. Meu filho, o Leonardo, era bebezinho. Aí eu já desisti na época. Ah, não sirvo para isso, deixa para lá. Né? Só que isso é algo que a gente vai se adaptando, né? A gente vai digerindo. Precisa de um tempo, né? Então demorou 3 anos. Né? Esse negócio vai tomando forma dentro dela, vai tomando forma. A gente resiste inicialmente, porque você não quer. Você quer continuar naquele sistema, daquele jeito. Ah, o meu estilo de trabalho é esse, vai ser assim. Aí chega, olha, a demanda, né, começa a chegar. E aí você precisa se reinventar, né? E aí, nossa, e agora? Então, a gente precisa de um tempo maior para dar essa resposta. Então, a minha resposta, quando as coisas acontecem, né, ela é demorada, ela é tardia nesse sentido, e muitas vezes é negativa, né, inicialmente, justamente por essa resistência. Então, é assim, não quero, não vou, né? Eu até brinquei esses dias com uma conhecida que tem aquela passagem do pai que fala para os filhos, olha, eu vou precisar da ajuda de vocês na lavoura amanhã, né? Conto com a ajuda de vocês. E um dos filhos se coloca, né, de prontidão imediatamente, eu até imagino que ele seja sanguíneo, né? E fala, não, pai, pode contar comigo, eu vou sim. Né? E o segundo filho, eu já tenho coisas para fazer, eu já tenho minha rotina, né? E tudo mais, diz que não vai. E no dia seguinte, quem aparece para ajudar o pai? Né? É o filho que disse que não ia, né? Então eu falo que eu sou esse filho que reclama às vezes, que briga, que fala, não, por quê? Por que eu tenho que fazer diferente? Né? Mas depois eu acabo assumindo, absorvendo de vez aquela ideia, aquela necessidade, né? E aí vem o ímpeto da coragem, né, Jôs, como você falou. Olha, eu recebi um convite, né, para assumir, né, lá a pastoral. Então, imediatamente a nossa reação é negar, falar, não dou conta, não quero, isso não tem nada a ver comigo, né? Não, peraí, você está equivocado, não é por aí. Mas depois aquele negócio fica aqui dentro, a gente fica pensando, né? Até que brota a coragem, né? E para que essa resposta aconteça de fato, aí vem a questão de estar preparada, de se sentir preparada para, né? Então, por exemplo, eu consigo falar prontamente, dar uma resposta, quando eu domino o conteúdo, quando eu sei o que eu estou falando.
né? Se não, eu silencio, geralmente não entro em discussões, né? Então, justamente por não me sinto preparada para falar sobre o assunto, né? Então, a gente tende a se calar. Então, diante das circunstâncias, a nossa primeira reação é receber o impacto, né? E aquela coisa ficar ali, né? Talvez não dar uma resposta imediatamente, né? Mas aquilo vai ficar aqui dentro, não vai embora. Diferente do fleumático que nós falamos ontem, né? Que não é uma impressão que fica por muito tempo no fleumático, né? Ele passa rápido. O melancólico não, a impressão fica, ela fica aqui, ela fica e fica, né? Até que a gente consiga realmente dar essa resposta, né? Então, diante dos acontecimentos da vida, então tem muito, por exemplo, o melancólico, ele precisa se reconciliar com a própria história de vida. Né? Porque tem muita coisa na nossa história, né? Na questão da memória do melancólico. É muito forte de lembrar de detalhes, de situações, né? de momentos. Né? No melancólico, essa questão da memória é muito forte. Essas impressões dos acontecimentos, elas permanecem por muito tempo. Né? Então, para o melancólico, a gente precisa aprender a se reconciliar com a nossa história. Né, entender que tudo realmente faz parte, né, que a vida nos traz sofrimentos, independente do temperamento, independente, né, da família em que a gente esteja inserido, independente da religião, independente de qualquer coisa, o sofrimento vai bater na nossa porta. Né, e ele é necessário para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente saia do nosso comodismo. Né? Então, o melancólico, ele precisa olhar para isso, né, muitas vezes. Não ficar naquela murmuração, naquela reclamação, naquela negação, né, da própria história. Por que foi assim? Por que tinha que ser assim? Por que não é diferente? Porque a gente faz uma programação e tem que ser daquele jeitinho que a gente programou. Você falou do inesperado. De repente acontece mudar tudo. Por quê? Né? Eu lembro que da gestação, acho que do meu último filho, eu já estava programando tudo, né? O que ia acontecer, como que ia acontecer, quem que ia ficar comigo no hospital, com quem as outras crianças iam ficar. Já estava assim, 1 mês, 2 meses antes, já estava aqui dentro, tudo programado, né? Depois vai acontecer desse jeito, tal pessoa vai ficar para me ajudar, sabe? A gente precisa fazer essa programação e, de repente, quer dizer, é a minha vida, mas quando tem outras pessoas participando, né, elas têm as próprias vidas também, né? Uhum. E aí, de repente, uma semana antes do bebê nascer, eu não tinha quem ficasse comigo no hospital. Porque as pessoas que eu havia pensado, né, que teriam a possibilidade de estar comigo, não poderiam, porque tinham outros compromissos, tinham outras, né, situações. E aquilo me desestabilizou muito, né? E agora, né? O que eu vou fazer? Né? Apesar de que da minha primeira filha... Pode falar, Josi. Desculpa, não, pode terminar. Da minha primeira filha, eu fiquei sozinha. Porque a gente não tinha direito a acompanhante na época, né? Mas justamente por saber do sofrimento, da dificuldade, né? Não, eu tenho direito ao acompanhante agora, eu vou dar um jeito de arrumar um acompanhante para mim. Né? Então, e no fim das contas, meu esposo acabou ficando comigo a maior parte do tempo mesmo, e eu consegui 2 amigas muito queridas que me ajudaram nos horários que ia ficar mais difícil, porque ele tinha que ir no cartório, ele também tinha, né, outras coisas importantes para fazer, né? Então, é mais ou menos isso. Sobre isso, tem uma pergunta para a Josi. Tem uma pergunta para mim? Tá. Tem, amor. Se você, Josi, depois que descobriu o temperamento, você sentiu que os seus atendimentos na clínica melhoraram? Demais. Demais. Assim, não só o meu temperamento, mas assim, identificar o temperamento da outra pessoa também. Facilita muito o nosso manejo na clínica, né, meninas? Eu não sei se vocês... Porque a forma que a gente vai lidando, eu trabalho muito também
com a questão da psicoeducação. Então, assim, eu já sei que se eu tenho um cliente que ele é sanguíneo, eu não vou pedir para ele ler um bocado de coisa, porque ele não vai ler. Né? Ele vai, no máximo, dar uma folheada ali no material e vai deixar de lado. Né? Então, assim, como é que eu vou fazer a psicoeducação do sanguíneo, do fleumático, do colérico? O colérico também não tem paciência com nada, né? Como é que eu vou fazer? Então, assim, e os melancólicos eu já sei exatamente. Exatamente, é uma força de expressão, na verdade, porque, assim, se você pegar a Magali e a Ju e a mim, somos 3 melancólicas, cada uma com seus contextos, né, de educação, as vivências da infância. Eu imagino que tem um bocado de gente que me conhece, que está aqui na live, que deve estar dizendo, a Josi é assim? Não, a Josi não é assim. Por quê? Né? Porque, assim, a gente é travado, pensativo, né, assim, cheio de dúvidas, né, o tempo inteiro se colocando, desde que até o momento que a gente não se sente à vontade. Né? Quando a gente está à vontade ali, né, num determinado momento, com determinadas pessoas e tudo, a gente se transforma. Eu, pelo menos, né, assim, sou uma pessoa super divertida. Tem várias pessoas aqui que trabalharam comigo, né, na época que eu trabalhava no varejo, né, no Grupo Pão de Açúcar, que quando eu chegava na sala, todo mundo, chegou, graças a Deus. E assim, se eu estivesse num dia mais calada, todo mundo dizia, Jô, tu tá bem? Né? Então, assim, eu sou uma pessoa super divertida também, né? Mas eu preciso me sentir segura, eu preciso me sentir acolhida, eu preciso saber que as pessoas entendem aquele meu momento, às vezes um momento, né, que eu preciso esparecer e eu vou contar uma piada, e eu vou cantar uma música, né? Para colocar aquela aflição para fora que a gente tem que canalizar, senão a gente explode. E eu tô mais também reticente, porque você falou que acredita que o melancólico não tem vontade de pegar o filho pelo pescoço, mas a gente pode até não pegar, mas que às vezes dá vontade de dar, né? Eu também não pego, eu não pego, gente, tem que ficar claro aqui, eu não pego, só dá vontade, eu não caio na tentação, mas eu tenho essa tentação. Em verdade, assim, eu costumo dizer que o melancólico, ele parece ser muito calmo, assim, né? As pessoas ao redor imaginam, mas assim, o mundo interno é um vulcão, é uma coisa em erupção, é um turbilhão. Porque tudo nosso é muito para dentro, então a cabeça pensa, a gente pensa muito, a emoção é muito aqui. Né? Então, assim, a angústia, a ansiedade, a alegria, é tudo muito, mas é tudo para dentro. A ansiedade é grande? Meninas, alguém fez essa pergunta também. Tem muita ansiedade no temperamento. Tem, porque a cabeça também não para, né? Eu, pelo menos, sinto isso, assim. E uma coisa que a Lu falou, né, da mãe, né, da educação. Apesar da minha mãe não se reconhecer, eu vejo a minha mãe uma colérica, né? Ela fala assim, não sei mais o que eu sou. Eu falo, olha, eu te enxergo, eu te vejo como uma colérica. E assim, que pra mim, de certa forma, assim, foi bom. De certa forma foi bom, porque me impulsionou. Né? Me impulsionou ir para a vida mesmo, ir para fora, né? Então, assim, eu era novinha, eu falei assim, eu queria trabalhar. Você quer trabalhar? Ela arrumou emprego para mim. Porque não assim, eu quero colérica. Tipo assim, eu quero trabalhar, mas assim, se eu quero, ia demorar um tempo de maturação, né, Ju? Mas não era hoje, né? Aí ela falou assim, falei lá com o seu João da farmácia, pode ir lá que ele quer conversar com você. E aí eu arrumei emprego. E aí eu chorava, chegava às vezes cansada, chorava, porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E aí eu chorava de cansada. E ela falava assim, não, mas isso aí vai passar. Daqui a pouco você acostuma. Tá vendo? Toca a vida. Toca a vida. Olha esse choro, Magali. Toca a vida. Tá com fome? Não, então engole esse choro. Bora. A cara do colérico mesmo fazer isso. Não então.
foi um bem que ela te fez, né? Não foi, eu tenho certeza que foi, porque assim, isso realmente me fez ganhar força, reconhecer uma força, né? Por quê? Porque a gente tem essa coisa de achar que não é forte, que não dá conta, que não, eu preciso de mais, porque eu não tô preparada, né? E aí, quando eu falo da força do grupo, né? Quando eu ouvi assim, mentoria do Dr. Pacheco, né? Eu começando a clinicar, falei, mentoria em grupo, falei, nossa, é isso aqui mesmo, né? Eu adoro o Dr. Pacheco, já conheci o trabalho dele, vim acompanhando, né? E aí eu falei, nossa, é grupo, é a força do grupo. Eu falei, então vamos lá, né? Que isso aqui vai ser muito bom, né? E de fato, né? Olha aqui, né? Quantas pessoas aqui, né? Desse grupo, né? Que nasceu aqui, essa live. Então, assim, porque para mim a força do grupo me ajuda a sair dessa condição de não me sentir capaz, né? Porque eu tenho a tendência a esse movimento, né? E não é todo melancólico que tem essa sensação, né? Eu queria só complementar, não sei se tem alguma pergunta, mas eu queria complementar uma fala da Ju. Consigo? Não, complementa, amor. Depois eu Claro. tenho alguns comentários aqui, mas eu vou falar. Tá, a Ju estava falando que a gente tem essa questão de marcar, né? O melancólico, para quem não acompanhou os outros, né? As outras lives das meninas, ele é simbolizado pelo elemento da terra, né? Então a terra, tudo está sobre a terra, né? Então, assim, e tudo que chega até a terra, né? Tem contato com a terra, marca a terra e leva um pouco dela também. Então, assim, o temperamento melancólico, ele tem esse peso, né? Naturalmente, né? Por estar ali suportando todas as coisas. E, assim, quando a Ju falou que a gente fica com essas marcas, né? A vida inteira. E, assim, muitas vezes os nossos pais, acho que meus pais estão ouvindo aqui a live, devem estar ouvindo pela primeira vez, para falar de tudo isso, né? Então, assim, eles não tinham noção de como era que poderiam educar os filhos da melhor maneira, diferente do que a gente consegue fazer hoje, porque tem o conhecimento, né? Então, Sim. assim, eu passei por muitas situações na minha vida, boas e ruins, como todas as pessoas no mundo. E eu lembro de todas as coisas que aconteceram, quase todas, né? Tanto as boas quanto as ruins. Mas as ruins, toda vez que eu lembro, parece que aconteceu hoje, agora. Né? E assim, os erros que eu cometi também, quando eu lembro que eu era adolescente, não sabia como era que lidava direito com as coisas, e tinha que resolver ali, não tinha mais meu pai, minha mãe para dizer, faça assim, faça assado. Às vezes estava na escola e precisava resolver ali na hora uma situação. E escolhi a coisa errada. Gente, até hoje eu fico, sabe, me pego, gente, como foi que eu falei daquele jeito com fulano? Eu podia ter falado de outra forma. Por que Exatamente. Eu não fiz isso? Né? E também o que eu acho que é pior, porque quando é pra dentro, a gente dá um jeito de se virar com essa história. Isso é meu, eu vou me confessar, vou rezar, vou pedir aqui a Deus que leve isso de mim, né? E a gente vai encontrando as nossas formas. Mas assim, o que eu acho que é muito ruim do nosso temperamento, eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo. No dia a dia, aqui em casa, no trabalho não, porque no trabalho a gente não tem coragem de fazer tudo. Eu não tenho, né? Não tinha antes, quando eu trabalhava no ambiente corporativo, eu tinha vontade de matar umas pessoas, mas não podia. Né? De dizer um bocado de verdade para o povo também não podia. Mas em casa, que é um ambiente que eu sinto mais seguro, né? Então, o que é que eu faço, às vezes, com meu esposo, que está ouvindo a live e vai morrer de rir agora? Né? Acontece uma coisa que eu não gosto, ele sendo sanguíneo, que é ótimo, super bagunceiro, não tem prazo, não tem nada, faz só quando acha que diz que vai fazer e não faz, esquece do temperamento dele, coitado. É ótimo, maravilhoso. Um esposo fantástico, mas, né, tem as suas oportunidades. Então, assim, eu não falo, quando ele faz uma coisa ruim, não falo hoje, não falo amanhã, não falo depois, aí ele vai fazendo outras coisas, vai dizer, ô amor, não faz assim não. Lembra que a gente falou naquele dia assim, assado? Tá bom, pois tá certo, eu vou fazer assim. E aí não faz, e aí vai acumulando, aí 5 meses depois, que ele já fez 1000 coisas, e que eu já tô por aqui, aí quando eu tenho uma discussão com ele, eu lembro
da nossa primeira briga, quando a gente começou a namorar, há 19 anos atrás. Né? E aí eu mato esse cristão na unha, sabe? Que termina assim, a discussão, ele tá calado, sem saber o que dizer, né? E tu não vai dizer nada, ele... eu não sei nem o que é que eu digo, porque eu não faço essa poupança aí que você faz, né? Assim, eu nem sei o que foi que aconteceu ontem, né? E você vem com esses mil argumentos e tudo, e me desarma de todas as formas, eu só posso mesmo ficar... E agora, o que é que eu faço, né? Então, assim, isso é muito ruim do nosso temperamento. Né? E não sei você, mas aqui quando sai de um jeito seco, brusco e às vezes grosseiro. Não sei aí, mas aqui, às vezes, quando vem assim, meio né? Com certeza. Minha mãe fala sempre assim pra mim: você devia se olhar no espelho agora. Pra você ver a sua cara, ela fala pra mim. Porque é pesado mesmo, porque a carga é tão grande, né? E porque é esse negócio que a gente vai acumulando, né? Eu acho até interessante, a última, acho que, conversa que eu tive com o meu esposo, que ele falou assim, mas pra mim esse assunto estava encerrado, já estava resolvido. Aí eu falei, olha, pra você, mas pra mim, meu filho, eu tô aqui, ó, aqui, pensando, não tem nada resolvido, não. E ele ficou olhando pra mim e falou, não é possível uma coisa dessa. Né? Então, a carga é muito pesada. A gente tem que fazer, né? Assim, uma vez que a gente tem essa consciência e tudo, eu fico o tempo inteiro, né? Eu não vou colocar essa minha poupança, né? Usando os termos que ele usa, né? Meu Deus, essa tua poupança é muito grande, né? Muito extensa, né? Bem interessante. Eu não posso poupar isso, né? Eu tenho que deixar. Então, assim, e a outra coisa, a gente faz com pessoas, às vezes faz com filho também, né? E que deve ser muito ruim para ele, não fazia isso comigo. Né? Então, assim, e às vezes eu me coloco no lugar dele também, fico nesse momento. Como é que eu vou falar com o colega? Josi, o seu áudio tá cortando. Tá cortando? Ou é só para mim? Tá, não, tá. Você tem um ruído. fone? Vou colocar o fone. Você tem... Põe, acho que vai ajudar. Tem mais perguntas, Lúcia? Tenho, gente. Eu anotei algumas perguntinhas aqui. Então, uma é se o melancólico realmente é o temperamento, assim, que tem maior tendência à depressão. Existe essa relação? As pessoas fazem muito essa correlação. Melhorou o áudio, gente? Melhorou. Muito As pessoas fazem muito essa correlação, né? E hoje, inclusive, eu estava vídeo do Luiz Henrique, né? Acredito que vocês conhecem também. Né? Então, assim, ele estava falando muito sobre essa questão desse mito, né? Que o melancólico, ele tem mais essa tendência. Né? E vai muito de como é que ele é estimulado a lidar com as dificuldades que ele tem no dia a dia. Né? Assim, quais são as orientações que ele teve, se ele tem recurso para desenvolver, para tratar aquela situação. Né? Enfim, vai muito do dia a dia. Assim, a criança melancólica é uma criança super feliz também, super animada, pula, brinca, corre. Né? Assim, não é realmente, é porque o melancólico, né, essa nomenclatura já vem cheia de preconceitos, né? Mas é importante que a gente saiba que o melancólico do temperamento não é a melancolia, né, que a gente conhece no dia a dia. Precisa aprender a diferenciar uma coisa da outra. Talvez ajude um pouco na questão da ansiedade, porque como a gente fica muito no futuro ou muito no passado, né, às vezes a gente deixa de agir no presente e isso gera ansiedade. Até fiz um post essa semana sobre isso e deu o que falar, 1000 pessoas aqui entrando em contato, né? E talvez a gente peque nisso aí, mas é a minha impressão a respeito.
eu tenho um filho adolescente e ele é melancólico. Né? E isso, assim, só veio para mim mesmo esse conhecimento em 2018, comecinho em 2018. Foi quando eu conheci o Dr. Ítalo, e aí vi algumas coisas de temperamento, live antiga dele, assim. E aí aquilo me fez um sentido. Eu falei, nossa, aí eu comprei um livro dos temperamentos e educação dos filhos. E aquilo, assim, me abriu um universo, sabe? Foi um divisor para mim. E é engraçado porque quando a última empresa que eu trabalhei, eu tive um gestor que falou para mim dos temperamentos. Mas sabe quando você não dá muita importância? Ele me falou daquilo, eu ouvi, achei super interessante, mas não dei importância. E aí, em 2018, então, caiu isso no meu colo e eu fui estudar. E aí foi sensacional, porque, assim, se compreender, entender por que você faz determinadas coisas, por que você enxerga o mundo por aquela lente, é extremamente libertador. E esse autoconhecimento, assim, abre, né, um universo de possibilidades de você se melhorar, porque às vezes você não sabe o que você tem que melhorar. Verdade. Né? Eu ouvi essas coisas do meu marido é fleumático, então eu ouvi as coisas dele, para mim era aquilo assim, uma coisa vinha para mim como uma implicância, sabe? Então, assim, e quando eu me dei conta disso tudo, que eu li, e aí eu comecei a me aprofundar, e comecei a buscar mais e mais, eu falei, gente, é isso mesmo. E aí eu compreendi o jeito dele, e aí eu compreendi o meu filho. E aí quando o meu filho entrou na adolescência, foi espetacular, assim, porque ele era uma criança de um jeito, ele sempre foi muito tranquilo. O melancólico não dá muito trabalho. Não dá. O melancólico é uma criança que não dá trabalho. Sabe, assim, meu filho dormia a noite inteira, tinha uma rotina estabelecida, ele cumpria, era aquela coisa incrível, assim, né, das mamadas, do banho, dos cochilos, de tudo, assim, tudo. Era uma coisa redondinha, assim, era uma vida. Eu falava, meu Deus, né, é assim. Vou ter 5 filhos, 6 Nossa, filhos. Né? E aí me animei, né, ter outro. Aí veio a sanguínea que não dormia, gente, que delícia. Enfim, né? Então, assim, aí quando entrou na adolescência, eu percebi, assim, como o temperamento foi aparecendo mesmo, sabe, as características. E ele fala, às vezes, de coisas que ele fala, não, quando eu tinha 2 anos, oi? Como assim você lembra coisa que eu... Não, eu lembro, não foi assim. Ele lembra de coisas com 4 anos, quando eu tinha 4 anos, e depois que a irmã nasceu, mais ainda, né, porque aí foi um marco, né, essa coisa da irmã. Eu demorei 6 anos para engravidar de novo, então, assim, ficou aquela coisa marcante, né, para ele, de ter esse novo membro da família, assim, né, pegar todo o espaço dele. Então, na adolescência se acentuou, eu percebi. Só que hoje, graças a Deus, eu tenho recurso, né? Então, assim, quando ele vem falar as coisas para mim, tem um peso, né? Ele põe um peso, assim. E aí eu falo, filho, olha, você sente mais assim, é o teu temperamento e tal. Então eu vou trabalhando isso nele, né? E aí, né, complementando isso, eu não clinicava antes desse conhecimento, né? Então, assim, clinicar com esse conhecimento é fabuloso, porque a dinâmica do cliente você vai vendo ali já, né? Toda a dinâmica. Isso pra gente, como profissional, eu acho que a gente consegue fazer um avanço com o cliente em menos tempo, né? Sim.
Então, Com certeza, né? Eu sou analista do comportamento, então eu sempre me interessei para essa questão de comportamento, como funciona, né? Questão da funcionalidade mesmo, da tríade, antecedente, comportamento consequente, etc, etc. E aí, quando eu realmente tive o conhecimento dos temperamentos, né? Como isso se abriu, né? Porque determinados pacientes, por mais que a gente tinha, né, a intervenção, olhava, fazia, mas parecia que tinha algo, né, nossa, mas por que tinha uma motivação diferente ali, que era difícil de entender, de mover, né, aquele paciente. E agora com esse conhecimento, que é essa questão da estrutura, né, a estrutura da pessoa. Então, né, logo naquela primeira live sobre os temperamentos que a gente fez, eu e a Lúcia, né, eu até falei um exemplo, né, que o temperamento, ele nasce com a pessoa, né, e ele é como se fosse um tecido. E é nesse tecido, né, que vai ser feito um bordado, e o bordado é a nossa personalidade, né, a linha são as circunstâncias, as virtudes, os vícios, né, a agulha, aquilo, são as escolhas que a gente faz. E aí isso se forma o bordado, que é aquilo que vai aparecer de fato, que é a nossa personalidade. Mas esse bordado, então, ele vai ser feito num tecido, num determinado tecido. E dependendo de como é que esse tecido, né, esse bordado vai aparecer de uma forma diferente. Então, é importante esse conhecimento, justamente porque tem algumas coisas que é uma tendência, a gente tem uma tendência, né? E aí a gente às vezes não compreende e fica com isso. Mas por que toda vez eu reajo dessa maneira? Por mais que eu, né, estudo, que eu me observo, que eu tento melhorar, mas eu sempre tenho essa tendência. E de repente você tem esse conhecimento, você consegue compreender, e isso é muito libertador, né? Porque você sabe de onde vem. Né? Se eu sei de onde vem, eu sei o que fazer com isso, afinal. Não é que eu vou me acomodar no meu temperamento. Ah, então eu sou assim, tá bom, né? Vou morrer assim. Vou morrer melancólica, com certeza. Porém, vou batalhar todos os dias sabendo o que esperar, né? Através do meu temperamento. Eu sei o que eu espero. Que de fato vai acontecer. Então, quando eu reconheço que o meu marido também é fleumático, né? Eu já sei o que esperar dele de fato, de como é que ele vai reagir também diante das situações. Que quando ele não demonstra tanto interesse, né, por algumas coisas, não é indiferença pessoal dele, né? É porque ele realmente faz parte do temperamento dele. Então, assim, é claro que ele, tendo esse conhecimento, ele vai poder olhar para isso e a partir de então fazer escolhas diferentes. Olha, naturalmente eu sou uma pessoa mais indiferente aos acontecimentos, às coisas que me trazem, as coisas que me chegam. Eu não dou tanta importância, mas quando eu sei que isso faz parte do meu temperamento e que a tendência vai ser sempre essa, eu posso escolher ter uma atitude diferente. E o que é interessante também, Ju, complementando, é que a teoria dos temperamentos, pelo menos já chegou para mim, né, com as vias de como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, assim, os melancólicos, a via que eles têm de amenizar as situações, né, investindo, né, na benevolência, né? Como é que a gente vai fazer? Qual é que é o vício capital, né? Mais intenso, mais aparente? É esse e aquele outro. Então, assim, a gente tem as vias também. Não é só eu ter o diagnóstico, pronto. O diagnóstico, entre aspas, né? Sou melancólico e aí eu tenho que arranjar uma forma de sair, né, dessas situações que não são bacanas. E como? Né? A gente se faria essa pergunta, como? Né, que eu vou sair? Né? Os melancólicos são craques nisso. E o que eu acho fantástico é que existem as sugestões e as formas como a gente consegue trabalhar isso no dia a dia, né? Sim, pra hoje, mim, né, é nós temos essa possibilidade, né, uma riqueza, né, que sempre, como a Lúcia trouxe, né, que é uma teoria, uma ciência que foi
trabalhada e utilizada por muitos séculos, né, dentro das comunidades. Né, sempre foi uma ferramenta usada, né, para melhorar o convívio, né, entre as pessoas, para, né, melhorar o convívio comunitário, para justamente escolher, olha, que determinada função. Então, a gente pode até pensar, né, eu trabalho também com orientação profissional, né, e olha só, ter a ferramenta do temperamento é muito importante, porque determinadas funções e trabalhos são mais adequados de acordo com o temperamento também, porque tem a questão da motivação, né, do que eu realmente espero do meu trabalho. Ai, a Josi caiu. Vamos esperar ela voltar. Meninas, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Porque eu acho que independe da Josi estar, vocês podem ajudar esse seguidor, porque na verdade ele fez um teste, né? E no teste deu 70% analítico, então acho que ia pelas características, e 30% relacional. Então acho que talvez seja interessante falar dos aportes. Né? Porque realmente às vezes tem, né? Eu mesma, me aprofundando, no início eu achei que eu fosse uma colérica com aporte úmido. Mentira! Quem tem aporte úmido é a minha mãe. Se a gente se coloca numa discussão, a minha mãe rapidinho começa a chorar. E eu continuo lá, firme, seca, até ela falar para mim, você tem palavras duras, você, né? Então, eu já entendi que eu sou a nata mesmo, quente e seca, né? Então, essa questão dos aportes, talvez possa esclarecer para esse seguidor, que acho que foi o Rodrigo mesmo, né, que fez essa pergunta de mais de um temperamento, por que o dele deu 70% analítico e 30% relacional? A questão do aporte tem a ver com a secura e com a umidade, né? Então, quanto mais próximo do seco, mais próximo da característica própria do temperamento. Então, por exemplo, o melancólico frio e seco também, né? Então, o que eu vou falar algumas características de cada aporte, vai ficar mais claro a diferença. Então, por exemplo, tem o seco sobre o frio, porque é frio e seco, certo? Então, tem um aporte que o seco se sobressai sobre o frio. Ou seja, então o elemento seco não aprofunda, está relacionado à separação, à análise, olha lá, o analítico, né? Então o seco, a pessoa analítica, ela tem mais o aporte seco. Sujeito meticuloso, muitas vezes até irritante, pois querem a coisa certa ao seu modo. É aquela pessoa legalista. É isso, vai ser assim, acabou. Não tem flexibilidade, né? Para eles, cada coisa tem que estar no seu lugar. Então, aquela questão da justiça também, que vem da secura. Lembra, o colérico tem isso também, da justiça, mas vem da questão do seco, né? Do elemento seco do temperamento. Não há muito espaço para a relativização e o improviso, pois tendem sempre a buscar a verdade nas coisas. Então, o que é e ponto final. Né? Se é um temperamento controlado, trabalhado na terapia, como diz a Karina, né? Ele é eficiente, resolutista, técnico e realista. Mas o elemento seco pode tirar a capacidade de empreender. Então, é uma pessoa que vai, por exemplo, empreender, abrir um negócio, ele não vai se arriscar. É uma pessoa que precisa da segurança, do pé no chão mesmo. Tem mais dificuldade então, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai trabalhar, né, para alguém, dificilmente ele vai trabalhar por conta própria. Por outro lado, representa uma base, uma estrutura, um apoio aos demais. Então, é aquela pessoa firme. Né? Eu vejo muito minha mãe nessas características. Ai, a Josi caiu de novo. Tá dando microfonia. Vamos ver aqui. Mas para mim não tá, Ju. Não? Eu tô ouvindo um ruído também.
Tem um ruído, Tem. Mas, pessoal, vocês estão conseguindo ouvir, entender? Então, vou continuar, porque já deu quase 9h15. O frio, quando o frio é sobre o seco. Ó, se todas usarem fone, todas têm fone? Magali? Tô de fone. Ah, tá de fone. Lu, você tem fone? Tenho, mas eu preciso buscar. Não tem problema. Vou baixar. Não? Buscar, tá? Tá. A Lu vai buscar, enquanto isso eu vou falando o aporte frio sob seco, tá bom? Tendência à retenção material das coisas, dificuldade de se aprofundar, muito apegadas ao mundo, mais materialista. Então, quando o frio, ele sobre o seco. Quando é... Ah, não, desculpa, eu tô falando do outro. Eu até me confundi aqui. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando é controlado, o indivíduo é mais seguro, mais organizado, tende a ser mais previdente. Separa o que importa do que não importa, acumulando apenas o que lhe serve. As crianças precisam fazer atos de desapego e sacrifício, porque elas tendem a... Aquela criança que não consegue se separar dos brinquedos. Ah, não brinca mais, mas eu não quero dar de jeito nenhum. Tem um apego material, né? Muito grande. Quando o ambiente material está organizado, tende a ser mais cordial, diplomático e calmo. Então, a organização do ambiente é muito importante para esse temperamento, frio sobre seco. A diplomacia não aprofunda as relações. Ah, melhorou. Bem melhor. A diplomacia não aprofunda as relações humanas. Ele mantém o equilíbrio, que é útil e importante, mas não se interessa pela vida do interlocutor, seus problemas íntimos. Então, é uma pessoa diplomata, mas ele não se aprofunda na vida dele, não está interessado muito na vida do outro. Então, o frio sobre o seco. Lembra um pouco o fleumático, né? Que é a questão da água, dessa questão de não se interessar muito pela vida do outro. E aí, por fim, é o aporte frio sobre seco também, só que com aporte úmido. Então, ele tem um pouco de umidade. Traz um componente explosivo. Tendência ao acúmulo, ao apego, à aquisição de coisas materiais, assim como o subtipo anterior. Como a gente falou, ele é um pouco materialista também, porque é frio sobre seco. Mas o aporte úmido traz a capacidade de se aprofundar no sentido das coisas, o que lhe pode conferir uma grande ambição. Então, ele é uma parte do temperamento que se eleva, né, que busca as coisas mais elevadas. Mas é uma ambição diante da própria vida. Então, não é uma ambição material. Ah, eu quero um cargo tal, eu quero... Não, é uma ambição diante da vida. A minha vida tem que fazer sentido. Eu preciso encontrar realmente, né, fazer o que importa de fato. Sente como se sempre tentasse subir para outra categoria e caísse. Ele não é inferior, mas ele se vê assim. É aquilo que a gente estava falando no começo. Por isso, precisa ser muito bem orientado, pois pode carregar um componente eterno de insatisfação. Aquilo que a gente falou, né? Não tá bom, preciso me aprofundar mais. Não tá bom, preciso me aprofundar mais, né? Tende a apostar nas relações mais do que elas podem oferecer. Então, esses foram os aportes do temperamento melancólico. Eu me identifico muito com esse último, que é o frio sobre seco com aporte úmido. Eu me identifico muito. Vocês, meninas, vocês se identificam com qual aporte? Eu também, com esse último, mas assim, eu confesso que eu faço, já não é de hoje, né? Já vem de uns anos aí eu investindo nessas minhas características que eu sei que não são tão boas, né? Então, assim, quando eu comecei a ler os temperamentos, eu me identifiquei muito rápido com o melancólico. Mas, assim,
as pessoas que convivem comigo no dia a dia, com as quais eu dividia, mas Josi, tu não é melancólica, não tem como você ser, né? Não faz parte, né, do seu dia a dia, você está se enxergando errado. Eu digo, gente, eles não sabem o esforço que eu faço, né, para tentar minimizar o que não é bom, né, e valorizar o que eu considero positivo. Né, mas essas características, né, do último apóstolo que você falou, Ju, elas fazem parte do meu dia a dia o tempo inteiro. Né? Assim, é muito, muito forte, né, essa luta, né, para tentar minimizar. Inclusive a questão do vitimismo, né? Assim, a gente tende a ter uma autopiedade muito grande, né, da gente mesma. Né? Então, Sim. às vezes, que a gente é vítima do mundo todo, né? Que ninguém entende a gente, que tá tudo nas nossas costas, que eu tenho que carregar todo mundo Isso. junto, que se eu não for, ninguém vai. E aí é Se eu não complicado fizer, quando. ninguém faz. Né? A gente, se eu não limpar a geladeira, ninguém limpa, não tá ninguém vendo que tá sujo, né? Se não for eu nessa casa, nada acontece. Então, assim, é muito complicado, né? Então, assim, quando eu confesso que eu só consegui enxergar um pouquinho melhor o meu vitimismo depois que eu conheci o Ítalo. Né, que ele começou com aquela história de se você já foste, não enche o saco e ninguém lhe deve nada. E aí, isso pra mim fez muito sentido. Eu digo, gente, ninguém me deve nada, né? E eu tô aqui mesmo pra servir aqui e ser forte. Então, vamos lá. Né? E me ajudou demais. Né? Demais Com mesmo. certeza. Isso aí me salvou de mim, na verdade. Isso, com Exatamente. certeza. Faz Me parte das salvou de minhas mim. orações todos os dias. Senhor, me livra de mim mesma, porque, né, assim, se eu deixar, eu engabelo todo mundo com esse meu papinho bonito aqui, todo mundo achando que eu tô, né, sou santa e não sou, né, e é complicado. É isso mesmo. Uma Também coisa me que eu queria. identifico. Eu só queria. Você se identifica com esse último também, Magali? Também. E uma coisa que eu só queria apontar, que eu acho que é muito importante, que é para as crianças melancólicas, então para os pais especificamente, né? Como vocês mesmos falaram, a criança melancólica, ela tende a não dar muito trabalho. Então, ela é uma criança organizada, ela dá conta das tarefas da escola, né? Eu lembro que eu ia sozinha para a biblioteca municipal estudar, fazer tarefa, fazer as pesquisas, tudo sozinha. Eu tinha, né, tudo muito bem tranquilo. Minha mãe nunca se preocupou com nada disso comigo. E só que a criança melancólica, ela não dá trabalho na infância, porém, se ela não é muito bem direcionada, justamente nesses pontos, você identificar que ela é uma criança melancólica, que ela está absorvendo tudo que acontece no ambiente, né? As impressões vão ficar ali. E aí, quando ela crescer, isso pode desencadear. E aí ela pode vir a se revoltar, ela pode desencadear até mesmo um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Porque tudo que aconteceu ali vem enchendo o copo, né? E de repente vai transbordar na vida adulta. Porque até ali ela não sabe como, né, lidar com isso. De repente, na vida adulta, a gente naturalmente acaba tendo mais condições, estratégias, né? Meios. Mas aquilo tudo vem à tona de uma forma, né, muito forte. Então, a criança melancólica é uma criança que a gente precisa ter um olhar, né, muito, muito mais cuidadoso. Então, entre os filhos, o melancólico eu digo que é aquele que você tem que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, né, de você sentar mais próximo, de você acompanhá-lo de perto, de você procurar escutar, porque ele vai guardar, ele não vai partilhar o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Tem mais tendência aos traumas, Ju? Eu Poderia acho dizer que assim, sim. tem mais tendência aos traumas? Trauma são essas marcas, essas impressões que ficam, né? E aí, claro, o trauma, né? O que é o trauma? É assim, um acontecimento, né? Então, uma circunstância que se apresenta e eu não tenho, né, a estrutura necessária para lidar com aquilo. Isso é um trauma.
Então, é uma circunstância que chega para mim e eu não tenho a estrutura necessária para lidar com aquela situação. Então, aí forma-se um trauma. Entende? E aí, cada pessoa, cada temperamento vai lidar, né, com essa questão. O melancólico, que tem essa questão da impressão, aquilo vai permanecer por muito tempo. Vai se repetir por muito tempo, né? Ele pode desenvolver um comportamento de evitação, então aquela pessoa já tende a se isolar. Então, a pessoa que tem um problema na escola, por exemplo, né? A professora chama a atenção na frente de todo mundo. Vou dar um exemplo assim. Ele vai querer fugir, nunca mais ir para a escola. Né? E aquilo vai ser, eu falo por mim, né? Uma experiência que eu tive, uma professora me chamou a atenção, porque ela tinha passado uma nota da prova, eu não tinha entendido, sabe aquela mania de falar nota em voz alta, que eu não concordo, acho que é muito pessoal, né? E aí, enfim, eu não entendi se ela tinha dito a minha nota ou não escutei, e aí eu pedi para que a minha mãe entrasse em contato na escola e perguntasse a nota, só isso, né? E eu não sei como é que essa informação foi passada para a professora, de que forma isso chegou na professora, e ela simplesmente na próxima aula virou para mim e falou assim, olha, eu só queria te dar um recado. Pronto, né? O mundo acabou naquele momento. Só queria te dar um recado, que eu não tenho medo de mãe. Aí, menino do céu, acabou o chão, né? Abriu um buraco porque eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? Nossa, acabou a aula, eu fui desesperada para minha casa. Cheguei assim, me debulhando em lágrimas, desesperada, falando para mim, o que você fez? O que você fez? Você acabou com a minha vida, porque agora como é que eu vou voltar para a escola, né? E minha mãe falou, não fiz nada, só liguei e perguntei a nota que você queria saber, só isso. E no mesmo instante, né, minha mãe, como ela tem essa questão, foi imediatamente na escola, né, questionar a professora, você não tem medo de mãe? Peraí, então, olha bem pra minha cara, vamos conversar. Como é que você faz uma coisa dessa com uma criança, né? Mas enfim, você vê, isso é algo que eu não esqueço. E depois, eu tive muita dificuldade. Então, eu entrava em férias, eu entrava em extrema ansiedade quando estava chegando a volta às aulas. Era desesperador para mim saber que as aulas iam voltar. E não era porque eu não gostava disso, eu sempre gostei. Mas, assim, era desesperador. Né? Então, a questão da timidez, né? De ser introvertida. Então, eu me senti exposta de uma maneira... E pior, exposta injustamente, né? Para piorar. Né? Então, eu acho assim, o melancólico, ele tem essa criança melancólica, ela tem essa questão, né? Então, ter um olhar mais cuidadoso para o filho melancólico, conversar com ele, ensinar ele a falar de si mesmo, ensinar ele a falar dos próprios sentimentos, identificar os próprios sentimentos, sabe? Os pais precisam nomear. Também, isso, ajudar também a identificar o que é prioridade, né, Ju? Como é que você vai resolver tal situação, né? Aí no livro também o Ítalo coloca a questão da criança pequena que está começando a se alimentar sozinha. E às vezes ela não se alimenta porque fica aguardando, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí ele dá sugestões, olha, você vai fazer assim, dá as primeiras orientações e pronto, ele faz. Né? Então, assim, a questão de se sentir amado, se sentir acolhido, né, dos pais não dizerem, isso é besteira, às vezes a criança está chorando e acha que é uma coisa simples, que não tem motivo daquele chororô todo, né, mas assim, de tentar validar, olha, filho, eu estou sabendo, você não está bem, né, aconteceu uma coisa que você não gostou, o que foi, né, então assim, não no sentido de validar, reforçando positivamente aquele comportamento, mas dizer, olha, eu estou entendendo o que está acontecendo, que não foi legal, né, você tem esse espaço para chorar, para falar para mim como que você não gostou, e a gente vai aprender a lidar com essas situações futuramente, né, eu vou lhe ajudar nesse sentido. Então, os nossos pais, né, assim, eu não sei quantos anos vocês têm, né, mas assim, de muito tempo atrás, assim, a gente ouvia muito isso desde besteira, né, assim mesmo, vai, né, resolve isso, para com isso.
Ah, vai continuar chorando? Pois agora eu vou lhe dar uma palmada para você saber Pra o chorar, motivo que pra você ter tem para chorar. motivo. Tem motivo para chorar. Então, assim, ok, estamos todas vivas, né? E bem, graças a Deus. É. Mas talvez, né, com certeza, se tivessem utilizado de outros recursos, a gente talvez tivesse passado por essas situações de uma maneira menos complicada, né? E aprendido, de fato, mais rápido. Talvez até quando fosse criança, não agora, depois que crescemos, né? Sim. Eu penso assim, Josi, depois que a gente adquire um conhecimento, né, da proporção que é esse dos temperamentos, você continuar agindo como agia antes de conhecer, é realmente querer dar as costas, Verdade. sabe, pro empenho É isso de conhecer mesmo. cada vez mais e querer aplicar, sabe? Uhum. Porque foi o que eu disse lá na nossa primeira live, né, Ju? Eu comecei a ver as coisas tão diferentes depois disso, realmente você começa a observar mais, né? Você se torna uma pessoa muito mais observadora. Então, isso que você colocou agora, realmente os nossos pais nos ofereceram o que eles tinham, Sim. né? E tem gente que vai morrer sem nunca ter ouvido falar dos temperamentos e vai viver a vida. Mas se a nós foi dada essa oportunidade, né? Eu acho que é uma vergonha a gente não aplicar e a gente não lançar essa semente, né? Essa semana o Julianinho vai fazer a live segunda comigo, falou essa questão de lançar sementes. Então, esse instrumento que a gente tem hoje é para lançar a semente, não é para dizer, olha, faça como eu faço. Mas adquira esse conhecimento e a partir disso viva diferente, não é? Então, eu tenho uma amiga que é educadora e ela falou, Lu, eu estou tão interessada e eu estou colocando as minhas professoras para estudarem os temperamentos. Ai, que legal. Entendeu? Que Não, ela está fazendo isso como um trabalho pedagógico, né? Receber feedbacks de amigas minhas que já têm filhos assim, adolescentes, nunca tinham ouvido falar dos temperamentos. Assim, nossa, eu vou começar a ler sobre isso. Eu vou começar a pesquisar sobre isso, porque tá difícil aqui a adolescência, né? Da minha filha, por exemplo. E isso pode ser minha salvação, assim, né? Um achado. E não só assim, não só na escola, mas assim, a área corporativa. Se quando eu trabalhei na área corporativa eu tivesse esse conhecimento, o meu olhar para as pessoas, para as seleções, seria completamente diferente. Exato. Então, para os gestores também, né, Magali? Geralmente a gente tem muitos gestores coléricos, exatamente, né? Atropela meio mundo de gente, e aí seria uma via de treinamento para a gente trabalhar em RH, né? Assim, para orientá-los. E por falar em semente, eu ouvi esses dias do padre Mário Sartori, ele falou numa homilia a seguinte frase, eu achei tão maravilhosa. Ele falou assim, muitas vezes nós não somos frutos de nada, mas somos sementes de algo. E eu achei isso espetacular, sabe? Porque eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, lançando uma semente, né? E para alguém vai fazer algum sentido, alguém vai querer conhecer um pouquinho mais, né? E vai poder fazer desse conhecimento uma vivência melhor, assim, para si, para os outros, porque eu acho que com esse conhecimento a gente desenvolve a tolerância, sabe, com o outro, a compreensão, né, a amorosidade, né, e o acolhimento. Nossa, tantas coisas, assim, e eu falo muito, assim, por mim, porque eu sou uma mãe melancólica, com um marido fleumático, tivemos o primeiro filho melancólico. Então, assim, a minha casa era uma coisa, assim, bem linear, sabe? Não era montanha-russa. E aí eu tive uma filha sanguínea que, para mim, foi, sabe, por muito tempo, os primeiros anos foi uma coisa muito sofrida para mim. Eu não sabia lidar, né? Eu não sabia lidar com aquilo. Eles são muito intensos. Assim, era muita intensidade, assim, na emoção mesmo. Então, assim, ela desandava a chorar, chorava muito, e de repente aquilo passava, ela voltava assim, toda sorridente, amorosa, falava, meu
Meu Deus, o que é isso, meu Deus? Sabe que ajuda. Era a hora dela estar com raiva pra sempre, né, Magali? E agora ela já mudou. Pois é, e ela me beijava, e às vezes ela me tirava do meu eixo mesmo, né? Então eu explodia, e vinha todo, né, né, palavras duras, né? Vinham muitas coisas assim. Eu falava assim, nossa, mas sai coisas muito ruins de mim, então eu também não sabia lidar com aquilo em mim. Eu falava, como que tem isso dentro de mim, né? Eu falava assim, sabe, uma coisa que eu meio que desconhecia, né? Então, assim, com a ajuda, assim, também de psicóloga, né? E depois, com esse livro, realmente, assim, a minha vida enquanto mãe, né, melhorou, assim. É esse, né, Magali? Só muito, mostrar aqui para esse, quem não conhece, gente. Ah, ele fica olha. aqui do meu ladinho também. Ah, o meu tá por aqui também. O meu tá meu por troféu. lá. Fica aqui, ó. Pronto. Ele é super didático, gente. Vale a pena adquirir. Ele é muito didático. Eu indico ele para muitas pessoas, porque realmente, assim, não precisa ter um conhecimento, né, de psicologia para entender o que está escrito aqui, sabe? E se alguém tiver alguma dificuldade, nós estamos aqui para ajudar. Exatamente. Né, Com certeza. Com certeza. O nome Meninas, do livro. Lígia está perguntando o nome do livro. Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Do Dr. Ítalo Marcilli. Põe uma fotinho no story depois, Ju. Coloco. Colocarei, com certeza. Eu havia colocado os stories do Silas, né? Ele também havia feito indicações, né? Lá na primeira live. Eu vou colocar nos destaques. E aí pode me procurar lá aqui na minha página, nos destaques, vocês vão encontrar os livros, né? Que ele indicou, assim, que daí dá para aprofundar mais ainda. É verdade. Olha, eu vou colocar aqui, mas depois você entra lá nos stories da Ju, tá? Isso. Os 4 temperamentos. Os comentários aqui, meninas, que eu fui acompanhando, né, são os melhores, assim. Sabe? As pessoas dizendo como ajudou, entendeu? Elogiando muito as colocações de vocês, como esclareceu. Olha que legal essa aqui, ó. Essa live é uma luz no caminho de muitos. Que né? bom. Autoconhecimento é poder, entendeu, meninas? Então, eu creio assim que vocês foram... A live mais longa de todas, que tinha que ser mesmo, né? Para ouvir um melancólico tem que ter muita paciência, né? Que a gente quer contar tudo nos mínimos detalhes. Gente, nós não temos poder de síntese, gente. Eu vou contar uma fofoca, gente. Nosso grupo do Zap lá, então todos os dias, né, a Ju colocava assim, pessoal, enviem as características que vocês gostariam de falar, né? Daí era assim, 2, 3 palavrinhas, sabe? Quando chegou hoje, eu fiz essa besteira de fazer a pergunta, porque eu falei, hoje a Ju é melancólica, é convidada, eu que vou moderar, então coloquei lá, 100 mensagens, gente, depois aqui, 100, quem contou foi a nossa fleumática de ontem, né? A Andressa colocou assim, morrendo de rir aqui, 100 mensagens. Porque aí elas já foram analisando, elas já iam falando e já iam analisando cada uma das características ali, eu lendo, aí eu que lute, né, com a minha paciência de colérica, coloquei uma hora assim, tô ordenando minha paciência aqui. Que cada uma fez uma análise, cada uma escreveu um livro ali, né? Foi. Mas, gente, vocês foram super detalhistas. Foi maravilhoso. Muito engraçado. Assim, entendeu? A Josi, essa semana, me fez uma pergunta ontem, né? Aí eu fui responder para ela, eu contei uma história. Aí quando eu terminei, mandei, eu falei assim, nossa, não sei se eu te ajudei ou se eu te confundi. Eu entendi perfeitamente. Ainda bem que você mandou para uma melancólica. Se tivesse mandado para um colérico... Eu não consigo ser objetiva, gente. Eu não consigo, eu preciso contar a história. Eu tive alguns gestores coléricos, né? E assim, eles me pediam uma coisa, eu entregava 3 vezes mais. E assim, eu tinha uma que ela não tinha um pingo de paciência. Aí ela disse, Josi,
Eu lhe pedi isso. Por que você tá me mandando isso, que eu não tô entendendo? Desculpa. Não, é porque pode acontecer. É, Se então. acontecer, ó, já tem isso aqui. Mas, cara, Isso me fez lembrar do meu último TCC, da especialização, que deu mais de 100 páginas. Ai, Jesus. Porque eu falei, não, isso é importante, isso também é importante, isso também é importante. E no dia, a banca, né, falou assim, menina, você escreveu o TCC mais longo que eu já li na minha vida. Por que tudo isso? Você podia, olha, você não precisava ter posto o diálogo inteiro, você podia ter posto só essa frase. Ah, mas eu queria contextualizar, né? Eu queria contextualizar. Você tinha que entender tudo, né? Não dava para colocar só aquela frase. Daí, então, é por aí. O Instagram está sendo um exercício para isso, Ju, pelo menos para mim. Porque, assim, você tem que ter uma informação mais concisa, mais enxuta. Então, é um exercício. E, às vezes, eu procrastino de fazer post justamente por causa disso. Vou procrastinando porque eu tenho que enxugar. E aí, né, como que eu vou resumir isso aqui? É bem o que a Ju Jericó está colocando aqui, ó. Melancólico grifando um texto, grifa a página toda. Exatamente. Isso é importante, isso também é. Isso aqui eu não vou poder deixar de destacar. Entendeu, né? Tudo. Os meus livros, por exemplo, não são doáveis. Não dá, tudo riscado. Não são doáveis. Rodrigo está dizendo aqui que vai ter que comprar uns 3 livros. Precisa não, Rodrigo. Entra lá nos nossos instas que tem as informações. Rodrigo é meu amigo de infância. Estudou comigo a vida toda. Ele tá nessa busca. O Rodrigo tá nessa busca de identificar o temperamento dele. Vai lá nos meus destaques. Eu fiz né, bem assim, detalhado, né? Como uma boa melancólica. Mas bem objetivo também. Bem mas objetivo, tá bem objetivo, claro. né, Ju? Tá. Porque nos stories, mas assim, tem bastante informação que dá para você se identificar, né? Gente, a gente precisa encerrar, porque já são 20:10. Não grava, né? Meninas, gente, obrigada. Vocês foram ótimas. Ótimo. Obrigada pelo convite, Ju, Lúcia. Foi maravilhoso. E com certeza, eu quero deixar um quero mais no ar, porque hoje a gente estava falando sobre projetos e provavelmente a gente vai voltar a falar sobre o assunto, né, meninas? Aguardem. Aguardem. Vamos. E ainda tem a possibilidade da live com os esposos, não é? Que levantou-se a possibilidade já durante a semana. Então, quem sabe, né? Na próxima semana. Quem sabe. O meu fez uma cara bem fleumática para essa ideia. O meu também. Amor, estamos pensando em fazer uma live dos fleumáticos. Ele só fez assim. Entendeu? Nem pensar. Ainda falei isso na hora que ele tava vendo futebol, né? Aí já era. Beijos. Gente. Beijo. Tchau, foi ótimo. Tchau. Tudo de bom. Tchau.